Seja bem-vindo ao programa Moda e Fitness. No programa de hoje nós vamos falar sobre o comportamento infantil nessa quarentena. Não saia daí, o programa de hoje está no ar. No programa de hoje eu recebo a doutora Valéria Fiorotti, que é psicóloga e neuropsicóloga infantil. Doutora Valéria, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje. Então, doutora Valéria, nosso programa de hoje vai ser voltado mais para as crianças, né? Para os papais e as mamães em casa, saber como lidar com as crianças nessa quarentena. Mas eu não posso deixar de te perguntar, né? Como que as pessoas têm lidado nesse momento que está todo mundo passando de quarentena? Tem afetado muito o psicológico dos seus clientes, dos seus pacientes? A procura na clínica tem aumentado? Então, tem afetado sim o psicológico das pessoas, porque o ser humano, ele é um ser essencialmente social, né, Marcele? Então, além disso, né, o fato das pessoas estarem mais isoladas em suas casas, também tem o fator do excesso de informações negativas. Então, eu tenho dito, né, e as pesquisas também mostram, que o cérebro humano, ele não está preparado para essa quantidade de informações negativas que nós estamos sendo submetidos. Então, isso está afetando demasiadamente as pessoas nesse momento. Por isso que a nossa principal orientação é realmente que as pessoas evitem ficar procurando as notícias, né, que assistam quem está em casa, né, que assistam coisas variadas, filmes, outros programas que não estejam falando da pandemia, porque o cérebro humano, ele realmente não está preparado para esse excesso de informações negativas que nós estamos sendo submetidos nesse momento. Então, isso gera um nível de estresse elevado e, consequentemente, vai aumentar a quantidade de pessoas que terão transtornos emocionais a partir desse momento da pandemia que nós estamos vivendo no mundo. Então, quem já tinha sinais de insegurança e ansiedade, muitas pessoas já estão começando a apresentar quadros patológicos. E quem ainda não está apresentando, certamente, em breve vai apresentar. Sim, pode apresentar. Lembrando também que isso afeta toda a família, né? Se uma pessoa estiver afetada psicologicamente com isso, ela acaba transferindo para toda a família, porque ela desconta e a família pode não ter a mesma opinião e acaba tendo atrito dentro de casa. Sem dúvida. Esse é até um aspecto que eu quero focar na nossa conversa, porque como a gente vai falar da criança, eu costumo dizer que o psicólogo que atende a criança, ele acaba atendendo também a família. Então, a gente sempre procura observar como que essa mãe está lidando com o conflito. Então, em primeiro lugar, a gente tenta estabilizar a mãe e o pai, né? Agora que o pai está mais em casa também, né? Por quê? Porque se a mãe estiver lidando bem com essa questão, certamente a criança também vai ter uma tendência em lidar melhor com isso. Por quê, Marcele? O nosso cérebro, ele aprende por observação e por imitação. A aprendizagem por observação é um dos principais princípios de aprendizagem que o cérebro executa. Então, se a criança convive com um adulto que está equilibrado emocionalmente, a tendência de ela também conseguir passar por tudo isso de forma mais equilibrada é maior. Sim. Quando você atende crianças, né? Como você sabe que essa criança está tendo um princípio ou ela está com ansiedade? Ótimo, excelente. Bom, primeiro é importante a gente lembrar que a ansiedade, ela faz parte do ser humano. Todos nós temos um nível de ansiedade, sejam as crianças ou os adultos. E a ansiedade, inclusive, ela é responsável pelo nosso nível de atitude. As pessoas que têm um nível maior de ansiedade tendem a ser pessoas mais proativas. Então, quando saber que essa ansiedade ela está se tornando patológica ou é um aspecto que a gente pode considerar positivo aí? Tipo um transtorno de ansiedade ou não, né? Ou não. A primeira coisa que a gente tem que observar, especialmente na criança, é se ela está tendo uma alteração de comportamento. Então, o transtorno de ansiedade, quando a criança tem uma ansiedade que é considerada patológica,
Em primeiro lugar, ela geralmente apresenta medo excessivo, insegurança excessiva. Ela tem medo de fazer as coisas sozinhas, excessivamente. Claro que a criança pequena, ela sempre vai precisar de um adulto ao lado, isso é normal. Mas se isso passou a ficar excessivo, pode ser um transtorno de ansiedade. Se ela está com medo excessivo e principalmente se teve uma alteração de comportamento. Então, se a criança era uma criança extrovertida e agora ela está mais isolada, isso pode ser um indício de um transtorno de ansiedade. Existem também sintomas físicos, então o transtorno de ansiedade muitas vezes ele pode vir acompanhado de sintomas físicos na criança. Que sintomas são esses? Palpitação, a criança se queixa excessivamente de dor de cabeça, dor de barriga. Todo dia a criança fala, mamãe, tô com dor de cabeça, mamãe, tô com dor de barriga. E a mãe sabe que ela não está com nenhum quadro, né, de doença estabelecido. E geralmente ela sente dor de cabeça de verdade, ela sente dor na barriga de verdade, mas é por conta do transtorno de ansiedade. Aí, desculpa, tem aquelas crianças também que elas, assim como os adultos, podem ter o excesso de apetite ou a falta de apetite? Isso também acontece? Sim, sim, isso também acontece. É um dos sintomas, né? É um dos sintomas. Como eu falei, toda alteração de comportamento ou um comportamento exacerbado, que a criança, por exemplo, às vezes ela se alimentava bem ou comia bastante, mas agora ela está comendo muito mais, isso pode ser um quadro, pode ser característico do transtorno de ansiedade. Então, são diversos sintomas. Ela pode perder o sono, é um outro sintoma físico também que pode acontecer. Ela pode ter sudorese, tá? Quando você pega na mãozinha da criança, você vê que ela está sempre com a mãozinha úmida, tá? E é importante frisar que quando eu falei assim, ela está com dor de barriga ou está com dor de cabeça, as pessoas pensam que quando falam assim, isso é psicológico, é algo que não existe, que é inventado. Um sintoma psicológico, ele existe de verdade. Quando aumenta o nível de estresse e ansiedade, com isso aumenta o funcionamento do corpo, tá? E isso pode gerar desconfortos gastrointestinais e também, né, neurológicos que ocasionam a dor de cabeça. Sim. As crianças também são diagnosticadas com TAG, que é no transtorno de ansiedade generalizada? Sim, sim. As crianças, existe no CID-10, né, e no DSM-4, agora DSM-5, né, o diagnóstico de transtorno de ansiedade infantil, tá? Que pode ser o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, pode ser também o transtorno de ansiedade por separação, que é quando a criança ela sente muito medo de perder o pai ou a mãe ou o adulto cuidador, então ela tem muito medo de ficar sozinha. Quando a mãe sai para trabalhar, ela tem medo, ela acha que a mãe pode morrer, tá? E o outro transtorno de ansiedade também que acontece na infância é o transtorno de ansiedade social. E é muito importante a gente frisar esse transtorno de ansiedade, porque muitas pessoas acham que é porque a criança é tímida. Meu filho é mais quietinho mesmo, por isso que ele é assim. Ele pode ter um transtorno de ansiedade social, porque o transtorno de ansiedade social, a criança que tem esse transtorno, ela evita os ambientes sociais, ela tem uma ansiedade maior quando ela está perto das pessoas. Então, por isso, ela acaba ficando mais isolada, mais quietinha, evitando de conversar com as pessoas. Então, esse também é um transtorno de ansiedade que acontece na infância. Sim. E qual o tratamento ideal, no caso, para tratar essas crianças com essa ansiedade e esse medo excessivo, né? Porque acaba gerando um transtorno psicológico muito grande, né? Porque são crianças que não têm direção nenhuma, acaba seguindo aquilo mais ou menos que os pais e as mães direcionam, né? Exatamente. Então, o tratamento para o transtorno de ansiedade infantil, Marcele, ele deve ser com psicoterapia, tá? E avaliação também médica, que pode ser do psiquiatra ou do neuropediatra. Então, é muito importante que o tratamento seja associado
tá? Em alguns casos é necessário o uso de medicação, a psicoterapia sempre. O que se faz numa psicoterapia com a criança, Marcele? Em primeiro lugar, o psicólogo infantil, ele vai trabalhar a relação parental dessa criança. Então, de que forma que esse pai e essa mãe estão conduzindo a educação dessa mãe e que tipo de modelo que essa criança está recebendo. Então, como a gente falou no início do programa, se a mãe for ansiosa, dificilmente essa criança ela tem um modelo de comportamento ansioso. Então, ela já tem esse padrão de comportamento aí para ser seguido. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar essas questões na mãe, né, e no pai, para que eles possam auxiliar essa regulação emocional na criança. Então, assim, a psicoterapia com a criança, ela acontece através dessa regulação afetiva. E os principais agentes de regulação afetiva na infância são os pais. Então, por isso que a psicoterapia com a criança, ela sempre vai envolver a participação da família para essa orientação e conduta adequada no segmento com a criança. Com a criança. Esse momento que nós estamos passando, né, todos nós estamos vivendo, tem levado, no seu ponto de vista, as pessoas a se olharem mais, né, o próprio comportamento, a se autoavaliar dentro da sua clínica? Como é que você está recebendo isso? Porque eu que trabalho com rede social, eu não tenho reparado isso. Na verdade, eu tenho visto que as pessoas elas estão se importando muito mais com a vida dos outros do que com a própria vida, pelo menos na rede social. Eu acho que se as pessoas cuidassem um pouquinho mais da vida de cada um, eu acho que as coisas fluiriam melhor. Mas falando clinicamente, né, do seu trabalho, como isso tem fluído? Como as pessoas têm lidado com isso? Então, Marcele, realmente aí a gente tem duas perspectivas, né? De fato, o ser humano nesse momento, ele tem duas opções a seguir. Ou ele vai ficar realmente vivendo pautado na lamentação, né? E se afundando cada vez mais dentro desse negativismo, ou ele vai aproveitar essa oportunidade para fazer um mergulho em si mesmo. Então, nós temos esses dois tipos de pessoas, né? Em geral, eu tenho percebido um movimento, né? Na minha visão, eu tenho percebido assim, um movimento das pessoas em busca desse autoconhecimento nesse momento, pelo fato de estarem mais em casa, né? Eu não sei se é porque, talvez porque a gente esteja acompanhando, né, realmente as pessoas nesse momento. Muitas pessoas têm nos procurado, até porque nós temos programas específicos agora lá na clínica voltados para esse momento da pandemia, tá? Mas as pessoas, elas têm sim se voltado para dentro de si mesmas, né? Elas têm procurado, né, entender quem são elas neste momento. Melhorar, né, algo nelas mesmas. Exatamente. Porque o que acontece? Esse momento ele se torna propício porque quando nós estávamos aí liberados para ter a vida, né, social, muitas vezes a gente acaba camuflando, né, as nossas questões lá no ambiente social, principalmente os jovens. Os jovens vão para a balada, bebem, dançam e agora não estão podendo mais, estão privados, né, deste ambiente, de poder sair para a balada, se encontrar, dançar. Isso está mais restrito nesse momento. Então, com isso, as angústias aparecem mais. Sim. E as pessoas, elas estão, de fato, ficando mais deprimidas. Por esta razão, e também, como eu falei no início do programa, pelo excesso de informações negativas. E, às vezes, o excesso de informações negativas que são passadas por elas mesmas nas redes sociais. O que eu estou falando é justamente isso. Eu tenho evitado de abrir alguns Instagrams, ou até mesmo parar de seguir, pelas pessoas pegam coisas de outras, pegam uma coisa de uma pessoa lá de São Paulo que não tem nada a ver, que nem sabe que ela existe, e é uma coisa negativa, e vai passando aquilo adiante, porque ela está sofrendo por uma coisa que ela não tem nada a ver com aquilo, e está fazendo outras pessoas sofrerem também, entendeu? E vão passando aquelas informações negativas adiante. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque tem pessoas que pegam isso e usam como exemplo, não preciso mudar, e eu posso falar a verdade, a maioria das pessoas que eu conheço, isso pode vir o Covid-20, Covid-30, Covid-40, e isso não vai mudar na vida de muita gente também, né?
Então, Marcele, é por isso que nós precisamos sempre estar atentos para difundir a corrente do bem. O que acontece com essas pessoas? Lembra que eu te falei que o cérebro, ele aprende e trabalha por imitação e por observação? Sim. Essa é a principal fonte de aprendizagem do cérebro. Então, as pessoas, elas tendem a imitar o comportamento comum do momento. E como agora todo mundo quer se mostrar informado, o assunto é coronavírus, aí a pessoa pega uma notícia que apareceu, que é negativa, porque a maior parte das notícias, infelizmente, elas estão sendo negativas, e elas já querem soltar para se dizerem pioneiras. Isso. Tá? Então, esse é um movimento de imitação, entendeu? Por isso que pessoas como você, né, você é uma influenciadora, né, social, é importante que você realmente dissemine o bem, porque isso vai produzir... Eu tento passar o mínimo, raramente eu toco nesse assunto no meu Instagram, muito difícil mesmo. Exatamente. E quando tocar, né? De forma positiva. Isso aí, sempre trazendo uma alternativa, uma saída. Ou quando sai uma pessoa de 100 anos foi curada, ou saiu um novo tratamento, aí eu vou e jogo alguma coisa. Mas dificilmente, eu tento levar mesmo na minha rotina o que eu estou acostumada a fazer no dia a dia, para as pessoas continuarem e mantendo aquilo ali e tentar também tirar um pouquinho da mente esse negócio de coronavírus. Valéria, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós voltamos e vamos continuar falando sobre atendimento infantil e acompanhamento nesse momento de pandemia e também fora da pandemia, que é a especialidade da Valéria. Não saia daí, no próximo bloco nós continuamos. Estamos de volta e continuo conversando com a doutora Valéria, que é psicóloga e neuropsicóloga voltada para infantil. Doutora Valéria, eu recebi uma pergunta de um seguidor meu esses dias e falou assim: Marcele, tá todo mundo comentando que todos nós vamos pegar e eu estou completamente em pânico, não sei como lidar com essa situação. Eu estou com muito medo, não sei se alguém da minha família vai pegar e vai passar para todo mundo. O que eu faço, como fazer, como proceder? E como ele sabe que eu estou entrevistando direto aqui psicólogos nessa área, qual seria a sua dica? Como essa pessoa se acalmar ou saber que, né, que vai passar por esse processo ou não, sem passar por esse pânico todo? Então, eu acho que essa pergunta ela é fundamental nesse momento, porque tem muita gente preocupada, tem muita gente com medo. É importante frisar que o medo, de certa forma, ele é importante, porque isso faz com que as pessoas queiram realmente se prevenir, né, Marcele, e ter o cuidado que a Organização Mundial está pedindo, né, da gente. Porém, se esse medo para você também está ficando exagerado, você que está em casa, né, eu vou pedir para que você observe esse momento. A dica que eu daria é: não se foque nessas informações negativas. As informações negativas só vão trazer para você mais pensamentos negativos. E o seu cérebro, se você ficar repetindo para ele coisas negativas, ele vai somatizar. E automaticamente você vai adoecer. Você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais nervoso e podendo até desenvolver doenças que são as chamadas doenças psicossomáticas. Então, neste momento, procure assistir filmes leves, né? Saia com a sua família, organize a sua rotina, busque fazer atividades de meditação, se volte para o seu autoconhecimento, bote em foco quem você é. Não se perca nesse momento de pandemia. Lembre-se que você é um ser especial e que dentro de você existe também uma grande força. Se conecte com a sua espiritualidade. Neste momento, se conectar com a espiritualidade é fundamental para que nós, seres humanos, possamos nos sentir fortes. Esse aspecto, sem dúvida alguma, vai trazer um fortalecimento para você e você vai conseguir sair deste momento caótico que nós estamos vivendo, de pandemia, que realmente todas as pessoas estão mais fragilizadas, mas certamente quem conseguir trilhar este caminho vai sair mais fortalecido,
se conhecendo melhor e, consequentemente, com a sua autoestima e o seu empoderamento também mais estabelecido, podendo encarar qualquer coisa na vida. É até mesmo que eu costumo dizer que a positividade nesse momento, as pessoas que são negativas tendem a ter uma recaída mais fácil. E aquelas pessoas que são mais positivas tendem a levar, não, vai passar, tal. Eu conheço uma família que a mulher pegou, na casa dela são 6 pessoas, ninguém sabia, ela não sentiu nada demais, ela sentiu um desconforto só, né, uma febrezinha. No primeiro sintoma de febre, ela fez o teste rápido, pagou particular, né, que eles têm condições, fizeram. Ela fez, deu positivo, mas ela não sentiu nada demais, foi tipo desencargo de consciência. Toda a família fez, ninguém tinha pego, só ela. Aí ela se isolou, fez o tratamento, tá tudo bem. Então, quer dizer, pensaram positivo, eles postavam foto, ela no quarto, todo mundo lá embaixo brincando, aquela coisa. Porque já pensou se a família entra em desespero, entra aquele pânico, aí todo mundo ia começar a sentir que tinha, por quê? Porque a mãe estava. Quando, na verdade, estava tudo bem. Ela já passou, já melhorou. Então, eu acho que pensar positivo é um dos pontos fundamentais também para passar por isso de uma forma mais leve. Então, Marcele, eu acho que é até importante assim, falar de um trabalho bem bacana que está acontecendo aqui na Prefeitura de Linhares, tá? Eu faço parte da equipe de tratamento do Covid-19, eu e outra psicóloga, Jamile Pratissoli, e nós estamos dando esse apoio para os pacientes que estão com a doença, com Covid-19 em Linhares, nós estamos dando esse apoio psicológico para eles, porque realmente isso faz a diferença. Com certeza. E voltando lá no nosso assunto das nossas crianças, eu queria saber qual a dica que você dá para esses pais que estão em casa, com essas crianças com esse transtorno de ansiedade, ou uma possível, né, vinda aí de uma ansiedade, porque ficar em casa, a tendência é ficar mais um período aí em casa, também a gente não sabe quando é que vai voltar às aulas. O que você tem para dar de suporte para esses pais que estão nos assistindo? Sim. Olha, a primeira coisa que o pai precisa ter em mente é a rotina. Rotina na vida da criança é fundamental para estruturar e organizar a vida emocional dela. Isso desde bebê. Então, agora, um dos fatores que realmente estão comprometendo a qualidade da saúde mental das crianças é a falta de rotina. Então, as crianças não estão indo para a escola, mas você que é mãe, está em casa, está nos assistindo, lembre-se, seu filho precisa ter horário para acordar, horário para as alimentações, horário para brincar, horário para estar com a família. A rotina, ela é fundamental. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica é cuidado com o uso excessivo de telas. O uso excessivo de telas, ele é extremamente prejudicial para a saúde mental das crianças. As pesquisas mais recentes que saíram, tanto no Brasil como fora do Brasil, elas afirmam que crianças que ficam excessivamente expostas a telas, seja do computador ou do celular, elas têm uma tendência maior a desenvolver transtornos de ansiedade e depressão. Então, muito cuidado. Cuidado também com a classificação dos programas que o seu filho assiste, tanto programas de televisão como jogos eletrônicos. A classificação existe, a indicação classificatória dos programas existe para contribuir com o desenvolvimento emocional das crianças. Então, a idade que está lá na classificação do programa, ela não está lá em vão, não é à toa. É porque a criança daquela idade, ela já tem uma estrutura cerebral capaz de suportar as cenas e informações que estão contidas no programa. Então, isso é muito importante. Bom, e tem uma outra dica também que é fundamental, que é o pai e a mãe validar o sentimento da criança. Então, se o seu filho está dizendo que ele está com medo, se ele está dizendo que ele está com ansiedade, valide. Não ignore o sentimento do seu filho. É importante que a criança entenda que ela está sendo compreendida, sabe, Marcele? Então, esse negócio de dizer assim, isso não é nada, isso é coisa da sua cabeça, é pior. A criança, ela fica ainda mais angustiada quando o adulto faz isso. Então, a validação do sentimento da criança é fundamental. Uma outra dica também importante é o pai e a mãe oferecer para essa criança apoio,
seja apoio para o seu filho. Ele está com medo, então diga para ele: meu filho, eu entendo que você está com medo, mas eu estou aqui do seu lado, nós vamos passar por isso juntos. Esse é o principal papel dos pais. Se você que é pai e mãe, está em casa, está me escutando, se você conseguir usar essas dicas, eu tenho certeza que o seu filho vai se sentir acolhido, vai se sentir seguro e vai sair bem melhor deste momento atual. Então, aproveitando, eu queria falar, né, pessoal de casa, que você tem uma clínica, a Clínica Persona, né? E você desenvolveu um trabalho de um grupo gratuitamente, né? Que é para justamente ajudar os pais que estão em casa nessa época. Fala um pouquinho, né? Porque a gente está quase no final do programa, mas vai dar tempo de você falar sobre a clínica, sobre esse trabalho e como funciona esse grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp onde eu e a Fernanda Keffler, que é uma outra colega que trabalha também lá na Clínica Persona, nós estamos diariamente nesse grupo de WhatsApp, oferecendo informações através de vídeos informativos de como lidar com a criança e estamos disponíveis durante 2 horas para orientação com as mães. Então, quem quiser se inscrever, é só entrar no Instagram da Clínica Persona, que a gente vai colocar aqui, tá? Você pode falar o Instagram, pode falar o telefone, fica à vontade. É @personaclínica, tá? E vai estar lá o link de acesso ao grupo, ele é gratuito e foi feito para cuidar de vocês, porque esse é um dos nossos objetivos. Eu costumo dizer que a minha profissão, ela me dá uma vantagem, eu consigo com ela exercer o meu propósito de vida, que é ajudar ao próximo, que é servir ao outro, ajudar as pessoas a serem melhores a cada dia. Doutora Valéria, queria te agradecer pela participação aqui no programa, tá? Eu que agradeço. Foi de excelente valia, ainda mais falar sobre as crianças, a gente não tinha falado ainda, porque a gente tem que pensar neles nesse momento, nesse lado, porque acaba recaindo tudo sobre eles mesmo, né? Então, fica aqui aberto também o convite para as próximas vezes, fique à vontade. Se tiver alguma novidade, quiser passar para a gente também, é só falar, tá? Muito obrigada. O nosso programa fica por aqui. Até a próxima. Tchau.